Olá pessoal, tudo bem? Fernando Reis, professor de Química. Na aula de Química Orgânica, nós iremos estudar um assunto bem interessante. Então vamos lá. Observe que eu tenho 4 letras aí do lado da esquerda. Se eu perguntar quantas palavras formam, então de imediato seu cérebro já combinou e te formou uma, duas ou três, 4 palavras, mas no mínimo 2 palavras você formou, ok? Então deve ter formado Omar, Mora, Roma, ramo e amor. Professor, o que é que tem a ver com química? Então, na química tem um assunto chamado isomeria, que a isomeria mostra justamente isso, que elementos químicos podem se combinar e formar compostos diferentes. Da mesma forma que essas letras se combinaram e formaram palavras diferentes, na química isso também ocorre. Então, vamos observar. Aqui eu tenho 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Eles podem se combinarem e formar esses dois compostos, onde eu tenho uma cetona, que é propanona, e eu tenho o propanal. Então, imagina só, a tia chega no laboratório para fazer uma experiência com vocês e dá de cara com 2 potes. Esses 2 potes ambos têm a mesma fórmula molecular. E aí, qual composto ela vai trabalhar? Que composto é esse? Então, como fazer? Então, vamos estudar a isomeria para a gente ajudar. Então, a isomeria é o fenômeno de 2 ou mais compostos que apresentam a mesma forma molecular e forma estrutural diferente. Então, se tem a mesma forma molecular e forma estrutural diferente, vai ser estudado pela isomeria. E compostos que possuem essas características são chamados de isômeros. Então, na mesa da tia aí, eu tenho 2 isômeros. Eu não sei quais ainda, mas a gente vai já ver e mostrar para ela quais. E interessante que esses isômeros são compostos de mesma forma molecular e apresentam propriedades diferentes devido às suas formas estruturais. Então, apesar de ter a mesma forma molecular e mesma massa molecular, ele apresenta as propriedades diferentes. Então, vamos montar para a tia. Então, já que ela tinha 4 carbonos, 10 hidrogênios e um oxigênio, vamos formar esses dois compostos. Ela pode ter o butano 1-ol e pode ter o éter etílico. Lembrando que ela pode ter o butano 2-ol, outros isômeros. Mas nesse caso, vamos pegar esses dois exemplos. Se a gente for observar, eles têm a mesma forma molecular, a mesma massa molecular, mas as propriedades mudam, como ponto de fusão, ponto de ebulição e a densidade. Então, isomeria é isso. Nessa aula de hoje iremos estudar isomeria plana, mas também tem isomeria espacial que vamos deixar para uma outra segunda parte. E o que é isomeria plana? A isomeria é aquela que depende da localização dos átomos da molécula. Isso pode ser, a isomeria plana depende da localização dos átomos da molécula e pode ser explicado por suas formas estruturais planas. E já a isomeria espacial, ela depende da orientação dos átomos no espaço. Isso pode ser explicado pelas suas formas estruturais espaciais. Então, como nós vamos estudar a isomeria plana, então vamos lá. Aqui eu tenho essa figura, onde eu tenho 2 compostos, e cada composto vai ter 2 carbonos, 6 hidrogênio e um oxigênio. Ok? Então, se você tem um hábito de montar sempre estrutura, então você vai saber que eu tenho um álcool e um éter. Já que você brinca rapidinho, você vai ver que eu tenho um álcool e um éter. Então, além de montar as estruturas, eu também posso fazer a sua nomenclatura para diferenciar. Aqui eu tenho etanol e aqui eu tenho metóximetano. Lembrando que eles têm que ter a mesma forma molecular, ok? Se mudar, a outra não são isômeros. Aqui eu tenho 2 compostos, um cadeia ramificada e outro de cadeia normal. Eu tenho 5 carbonos e 12 hidrogênios, então eu posso ter eles de cadeia normal e cadeia ramificada. Aqui eu tenho um tetrametilmetano e aqui eu tenho o butano. Quais são os casos mais comuns de isomeria plana que nós iremos estudar? Isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação ou metameria, isomeria de função ou funcional ou tautomeria. Vamos começar por isomeria de cadeia. Nesse caso, os isômeros possuem a mesma função e têm cadeias diferentes. Pegar 2 casos, quando a cadeia é aberta, normal e saturada, ela é isômero de uma cadeia aberta, ramificada e saturada. Onde foi a diferença? Um é cadeia normal e outro ramificada. Professor, eu não lembro. Cadeia normal é a que só tem ligações carbonos primários e secundários, e cadeia ramificada é que tem um carbono terciário e quaternário. Então vamos pegar um composto que tem 4 carbonos e 10 hidrogênios.
eu montei a cadeia ramificada, onde tem um carbono terciário, e aqui eu montei uma cadeia normal, onde só tem um carbonos primários e secundários. Então eles são isômeros. Mesma forma molecular, formas estruturais do que diferentes. Aqui eu tenho o metilpropano e aqui eu tenho o butano. É sempre importante você dar o nome desses compostos para você ver se realmente são diferentes. Outro exemplo, onde eu tenho uma cadeia fechada saturada e uma cadeia aberta insaturada. Saturada quando só tem ligações simples, insaturada quando possui uma ligação dupla ou tripla. Nesse caso aí é ligação dupla. Cadeia fechada é quando nela forma uma espécie de ciclo e aberta quando eu tenho duas extremidades. Então C3H6 eu posso ter ela de cadeia fechada saturada e posso ter ela aberta insaturada. No caso aqui eu tenho o ciclopropano e aqui eu tenho o propeno. Isomeria de posição ocorre quando eu tenho a mesma cadeia carbônica, a mesma função, mas difere na posição de ramificações, ligações duplas ou triplas e também de ramificações ou grupos funcionais. Então vamos lá. Eu vou pegar quando houve posição de insaturação, que é ligação dupla ou tripla. Se eu pegar C4H8, você vai lembrar, opa, CnH2n. Então eu estou me referindo a um alceno. Então, eu vou mudar a posição da ligação dupla. Aqui está no carbono 1 e aqui vai estar no carbono 2. Então, aqui eu tenho um but 1N e aqui eu tenho um but 2N. Então, eu mudei a posição da ligação dupla. Então, é isomeria de posição. Posição da ramificação. Ramificação radical. Então, aqui tem um C6H14. Então, CnH2n mais 2 vai ser um alcano. Então, vamos lá. Vamos montar ele com a ramificação no carbono a ramificação no carbono vizinho, para eu ter a certeza e numerar a cadeia. Então, eu sei que a ramificação está no carbono 2 e essa aqui é a ramificação está no carbono 3. Eu dar o nome desses compostos, fazer a sua nomenclatura, eu vou perceber que eles são diferentes, onde eu tenho 2-metilpentano e o outro tem um 3-metilpentano. Tudo isso aí a gente já aprendeu, fazer nomenclatura, numerar a cadeia, conhecer forma geral e tudo mais. Então, vamos lá para o grupo funcional. Eu tenho C3H8O. Então, quando você tem um carbono, você pode ter uma dúvida entre álcool, entre ser um aldeído, ser uma acetona, se é um éter, mas você está estudando e você vai ver quando tem 3 carbonos, 8 hidrogênios e um oxigênio, eu posso ter um álcool. Então, já sei que eu tenho um álcool e vou mudar a posição da hidroxila, vamos colocar a hidroxila em outro carbono. Aqui está no carbono 1 e aqui está no carbono 2. Para eu ter certeza, vamos dar o nome desses compostos, propano 1-ol e propano 2-ol. Mostra que é a mesma função, tem a mesma forma molecular e eu diferenciei a posição de um grupo funcional. Agora vamos para a metameria ou compensação. Nesse caso, eu tenho a mudança da posição de um heteroátomo. O que é heteroátomo? É um elemento que seja diferente de carbonos e ele tem que estar entre átomos de carbono. Os mais comuns que nós temos é o nós, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Mas nesse caso a gente vai trabalhar com o nitrogênio nas aminas e o oxigênio no éter. Então vamos lá. Vamos primeiramente para as aminas. Eu tenho C5H12N, eu tenho um composto no qual eu tenho 2 carbonos de um lado e 3 carbonos do outro. Ao fazer um isômero dela, eu vou colocar um carbono na esquerda e 4 carbonos à direita. Então eu mudei a posição do heteroátomo. Eu também posso fazer a sua nomenclatura e para justificar mais ainda. Então eu tenho o etilpropilamina e o metilbutilamina. É muito importante que você faça isso para você ter certeza que você realmente construiu isômeros. E muitas vezes tem questão que te dá uma pegadinha, não são isômeros. E ele pede para você montar todos os compostos para você ter a certeza se são ou não isômeros. Vamos para o éter. Então aqui tem o C4H2O. Então, se o oxigênio vai ser um heteroátomo, então você coloca entre ele átomos de carbono e éter também, é o oxigênio, entre átomos de carbonos. Mesma explicação lá das aminas. Eu coloco entre carbonos e eu apenas mudo a quantidade de carbonos dos lados. Então aqui eu tenho o metoxpropano e aqui eu tenho o etoxetano. Então, éter no caso aqui nós temos uma isomeria de compensação baseada no éter. Isomeria de função, muito cuidado. As demais isomerias, todas elas eram comparadas entre as mesmas funções. Apesar de ser isomeria de função, são entre funções diferentes. E existem os pares, álcool e éter, álcool aromático com
éter aromático e fenol, aldeído, cetona, ácidos carboxílicos e ésteres. Então, vamos pegar um exemplo de álcools e ésteres. Então, aqui eu tenho C3H8O. Eu vou montar duas estruturas. Eu vou montar um álcool qualquer com 3 átomos de carbono e o éter. Professor, por que você falou do qualquer álcool? Porque eu posso formar esse outro aqui com a hidroxila no carbono 2. Então eu posso ter álcools diferentes, mas mesmo assim é isômero de éter. E lembrando que para álcool ser isômero de éter tem que ter no mínimo 2 átomos de carbono, ok? Então aqui são isômeros de função. Eu tenho um álcool e éter. E aqui eu tenho propano 1-ol e propano 2-ol. Ah, professor, mas no exemplo anterior você usou isso aí como isomeria de posição. Ok, mas nesse caso aqui eu estou comparando entre funções. Eu estou dizendo que o metox-etano é isômero do propano 1-ol. E eu estou dizendo que o metox-etano é isômero do propano 2-ol. Isômeros de função. Vamos pegar agora álcool aromático, éter aromático e fenol. Então C7H8O. Então eu posso ter esses três compostos, onde o primeiro composto é o 2-metil-hidroxibenzeno, que é um fenol. O segundo composto é o fenilmetanol, que é um álcool aromático. E agora eu tenho o metoxibenzeno, que é um éter. Muito cuidado, para ser fenol, a hidroxila tem que estar ligado diretamente ao anel aromático. Aldeídos e cetonas. Então aqui eu tenho C3H6, eu vou montar um aldeído e vou montar uma cetona, ok? Então eu tenho os 3 carbonos, os 6 hidrogênios e um oxigênio. Todo aldeído é isômero de cetona e todo cetona é isômero de aldeído. Todas as cetonas são isômeros de aldeído, mas nem todos os aldeídos são isômeros de cetona. Como assim, professor? Porque para ser cetona tem que ter no mínimo 3 átomos de carbono. Então, o aldeído com um carbono e 2 carbonos, eles não são isômeros de cetona, ok? É importante estar atento a isso aí. Então, aqui eu tenho o propanol e aqui eu tenho a propanona. Ácidos e ésteres. É das isomerias mais simples de observar, porque são o caso no qual tem 2 oxigênios. Então, ou pode ser ácido, ou pode ser o quê? Ésteres. Então, quando você vê 2 oxigênios, você vai logo de cara, a não ser que te dê uma fórmula mínima. C2H-O. Mas então, se não te der a fórmula mínima, é tranquilo. Então vamos lá. Aqui eu tenho um ácido, que é o ácido butanoico, e eu montei aqui o propanoato de metila. Então são 2 isômeros de função. Professor, poderia fazer diferente? Poderia sim. Eu poderia ter colocado o ácido 2-metilpropanoico, isômero de quem? Do metanoato de N-propila. Ok? Vai variar muito. Eu escolhi esses 2 exemplos aqui. Um caso comum também, interessante, é a tautomeria, que é um caso particular de isomeria de funcional. Como assim, professor? Isomeria de função. Só que tem a diferença. Os 2 isômeros, eles estão em equilíbrio dinâmico. É um formando o outro. Constantemente, eles estão em equilíbrio. E os casos mais comuns é aldeído e enol, cetona e enol. Professor, eu lembro de aldeído e eu lembro de cetona, mas não lembro de enol. Lembra sim. Enol, ele é quando eu tenho um composto insaturado de ligação dupla e nesse carbono da ligação dupla está ligado a uma hidroxila. Então, todas as vezes que a hidroxila estiver ligada a um carbono sp2 ou um carbono de ligação dupla, eu tenho um enol, ok? Vamos já ver quando é que aldeído é isômero de enol e cetona é isômero de enol. Então, aqui eu tenho 2 casos. Vamos ver aldeído e enol, depois cetona e enol. Aqui eu tenho um exemplo do aldeído à esquerda e o enol à direita. Quando é que o enol vai transformar em aldeído e quando é que o enol vai transformar em cetona? Se o carbono da hidroxila estiver ligado, o carbono está ligado à hidroxila, ele for primário, ele vai se transformar em aldeído. E no caso da cetona, o carbono que tem a hidroxila, ele é um carbono secundário. E esse ele vai formar o quê? Cetona. Então é bem simples, galera. Se meu enol ele é carbono primário, a hidroxila é carbono primário, ele vai se transformar em aldeído. Se no meu enol a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, ele transforma o quê? Em cetona, ok? É bem simples, não tem como errar. Tranquilo, galera? Bons estudos. Eu fico por aqui, eu espero ter ajudado.